E já estamos de volta com Temperando o Papo. Continuamos falando com o Coronel Roberto Alves e o assunto, gente, simplesmente bullying. Bom, já falamos sobre o bullying, principalmente nas intermediações das escolas, mas o Coronel Roberto Alves nos disse, já que bullying não acontece somente com crianças, com jovens, acontece também com adultos em diferentes ambientes. Então, é muito preocupante. Agora a moda é ser magra, né? Nós temos modelos, né? A moda não é nem ser magra, depende do contexto do mundo. E tem lugares do planeta em que ser magra é o contrário, é aversivo, né? Você tem que ser gorda. Vamos falar de Brasil, mas vamos falar da nossa realidade. Aí, sim, a nossa realidade a gente vê na televisão, nas novelas, mulheres belíssimas. Um padrão de beleza. Padrão, magro, etc. e tal. O que realmente eles colocam a beleza em primeiro plano, né? Então não vem a pessoa, não vem o caráter, não vem a genética, a essência, o que a pessoa estudou, o tempo que a pessoa demorou para conquistar tudo que tem, as conquistas dessas pessoas, os valores dessas pessoas. A história, o enredo completo das pessoas, que é a verdadeira beleza que você pode agregar pela vida. Sem sombra de dúvidas. Uma pessoa esteticamente bonita, ela fica muito feia em 5 palavras. Verdade. Se ela não tiver algum conteúdo, e vocês como mulheres sabem muito bem, porque a mulher é muito exigente em relação ao conteúdo. Claro. O homem é visual. O homem vê uma mulher bonita, até ele perder esse encanto leva um tempo, mas a mulher não, a mulher é objetiva. Né? A beleza para a mulher é um primeiro contato, mas depois se não tiver conteúdo, não fica. Esquece. Pode ser o mais belo de todos, não tem relacionamento. Sem então, para você ver como é essa questão dessa beleza. Só que é um critério que ele fica... Lembre-se que eu falei que bullying são atos violentos, intencionais e repetitivos. Pode ser em qualquer esfera. O tempo todo aquela pessoa falando para você algo que te magoa é violento. Pode não ser uma ameaça, geralmente mas é intencional também, tem que ser intencional. Tem que ser emocional. Porque nós temos em todas as relações as brincadeiras. Claro. Todos nós passamos por uma fase que você te chama a atenção por algum motivo e isso não é ruim, porque se destacar pelo grupo é fundamento. As pessoas querem chamar a atenção. Então, às vezes, o fato de você ser gordinho chama a atenção. Você está incluído no grupo justamente por ser gordinho, você é engraçado, você usa óculos. Hoje as crianças, a maioria dos adolescentes querem usar aparelho nos dentes, o que era uma versão há 20 anos, hoje é moda. Tempo, né? A gente não queria usar Todas aparelho. as crianças, se não tiver com um modelinho diferente na boca, estão fora do contexto. Então a agressão o que é? Algo que faz mal. Porque se não faz mal, se não é intencional, não é bullying. Eu posso brincar, o grupo brinca. O grupo cria determinadas características nas pessoas. Você é reconhecida por aquilo. Ariane, você é tal pessoa do grupo. Você é a que mais fala. Você é isso. E isso te identifica. E essa identificação é importante. É inclusão. O que faz esse tipo de comportamento virar agressão? Uma agressão, quando te exclui do grupo. Você não frequenta aqui, você não vai vir conosco. Como o preconceito. O preconceito racial é uma forma de bullying das piores. Sim, você é crime. Religioso, qualquer que seja o tipo de exclusão. Por isso que tem sim uma preocupação muito grande. Você questionar a sexualidade da pessoa é uma das maiores agressões que nós temos hoje no Brasil, com o conceito de bullying, é uma das maiores agressões. É você questionar a masculinidade ou feminilidade de alguém. Claro. Então veja como é fácil você se colocar na situação de agressor, imbecil, né? De agressor, porque nós todos levamos um tempo para entender que a nossa brincadeira eventual, que não é um ato repetido, a nossa violência, eu não estou percebendo no primeiro momento. Depois eu me acostumo com ela. O bullying, na sua essência, era praticado por pessoas que precisam de autoafirmação no grupo. Ele quer ser o poderoso, porque a origem da palavra bullying é bully, que é tirano, é agressor. Então, aquela pessoa opressiva, aquela que ela faz questão de se prevalecer oprimindo. Oprimindo uma pessoa, oprimindo um grupo. Ela pode fazer sozinha ou ela pode fazer com um contexto, um grupo de pessoas. Né? A Ku Klux Klan começou com essa essência. São tiranos, pessoas que querem oprimir o que for diferente deles. O nazismo foi a essência disso. Quer dizer, se não for a raça ariana, você não serve para ser humano, você não pode viver. Esse foi o pior dos bullying sociais que nós tivemos, comportamentais. Mas isso acontece o tempo todo e nós não levamos muito tempo a perceber. Quando você não tem, se você tem uma doença no seu organismo, você tem uma dor, uma febre, é uma indicação, é um sintoma de que você tem um problema. E o emocional, como é que ele se manifesta? Uma sociedade que vive cada vez mais individualista, né? Cada um na sua. Então, naturalmente.
o fato de Até estar mesmo isolado... pelos medos, né, que O acontecem fato na de maioria estar das isolado sociedades. já dificulta essa sintomatologia. Como é que eu percebo que aquele isolamento é só um retiro, é só uma condição natural da sociedade ou é um problema? É um problema como o bullying. Agora, junta esse isolamento, falta de apetite, transtornos do sono, uma série, pode virar síndromes de pânico, a pessoa não consegue sair de casa, ela não consegue se relacionar. Nesse momento, com todas essas características, são alguns sintomas, não é o fato isolado. Não é só o fato de você ficar isolado, ou só o fato de não estar comendo direito, ou de não estar dormindo direito, que isso pode estar relacionado com qualquer coisa hoje em dia, com o mundo estressante que nós vivemos, o mundo de cobranças. Mas quando ele começa a compor vários sintomas desse sentido, tem um problema. Aí eu tenho que buscar e o pai já não resolve mais. Depois da doença estar instalada, só o médico. Sim. E aí tem que ir o profissional. Por isso que a importância, principalmente para as crianças, para os jovens, né, a importância dos pais realmente estarem indo nas escolas, falando com o professor, tentando tirar do seu filho, né? Há pouco tempo, vou até usar um exemplo que aconteceu na minha família. Eu tenho um sobrinho de 6 anos que sofreu bullying na escola, mas o agressor também era um menininho da mesma idade, que agredia vários outros colegas. Então, a minha irmã foi na escola, conversou com a professora, não resolveu a situação, porque a educação veio de casa e, naquele caso, não estava sendo resolvido mesmo a questão, a mãe não conseguia resolver o problema e o pai também, e eram indiferentes com a situação. Exatamente. O que aconteceu? Ele precisou realmente de um auxílio psicológico, apesar de toda a conversa que a minha irmã veio a ter, toda a atenção que a família teve, mas aí já era doença instalada. Sem contar que a gente tem que tomar muito cuidado que os professores, por favor, professores, não é uma... não estou falando, não é um gênero, não estou falando que todos os professores fazem isso, mas com a linguagem do professor, dependendo da linguagem, isso pode afetar muito o aluno. Inclusive, o professor que fala ao aluno, você não aprende, você tem algum problema, você é burro. Retardado, você tem professores. Na realidade, nós tivemos um processo de deteriorização das profissões, e o professor também. O professor tinha que ser um psicólogo, o professor era um terapeuta. Antigamente o professor era um familiar praticamente, era a sequência da casa. Hoje os professores não têm paciência, fazem as agressões ou criam essas caricaturas com o próprio aluno. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é um retardado. Tem professores que usam da violência verbal, inclusive, e os alunos se oprimem. E você vai entender... Pode falar. Olha só, incrível. E olha a falta de comunicação como é, gente. Eu estava em alguma série, eu era pequenininho, eu tinha uns 8, 9 anos, que ele chegava a agredir fisicamente o aluno na frente de todos os professores, com a mão, com tapa na cabeça do aluno. E eu não contava para minha mãe, possivelmente os alunos também não contavam para os pais, com vergonha da situação, porque ali estava perante todos os colegas de trabalho e os colegas de escola, e as crianças não se comunicavam, porque senão com certeza o professor teria saído daquela escola, né? Pelo menos é o que nós imaginemos, que tem esse processo, que alguém esteja observando. Mas o que me parece hoje é que cada um larga a responsabilidade para o outro. O diretor acaba largando a responsabilidade para alguém, é mais fácil trocar um professor do que verificar o problema. Às vezes o problema não é do professor, como tem crianças, por exemplo, que tem problemas. Crianças, claro, terríveis de lidar. Não respeitam o professor. E aí os pais, ao invés de impor limites e dar a educação para o filho, questionam o trabalho do professor, porque é mais fácil, é só trocar, ele está pagando. Eu estou pagando, troca o professor. Então veja que a relação é cada vez mais presente na sociedade, é um problema de saúde pública. Sim, vale salientar, ainda mais você falando, coronel, é um problema de saúde pública, que existem vários professores que estão passando por problemas seríssimos, inclusive estão afastados da rede de escola, seja ensino público ou particular, por causa da agressão dos alunos contra os professores. Esse dado que você passou... Algumas profissões elas são estressantes por natureza. A mais estressante cientificamente é a do mineiro, aquele que trabalha em mineração, está dentro da terra lá. Depois, policiais. Depois, durante muito tempo, era o profissional que trabalha em banco, por causa daquela cobrança contínua de meta. O professor já ultrapassou todas essas categorias
e está empatado com o mineiro. Olha que absurdo. Porque o professor ele está instável, num emprego instável, mal remunerado e com agressões contínuas de alunos, de pais, da direção. O professor é a parte mais frágil desse componente, que deveria ser a mais valorizada, claro, porque ele é responsável pelo processo de consolidação da formação, ele é o mais fragilizado. Por isso que o nosso processo educacional está cada vez pior. E num país em que a educação não é valorizada, não adianta buscar dinheiro. A nossa economia só vai cair, nós vamos sofrer muito. Porque chegamos à sexta economia do mundo, um factoide, isso não existe. Porque a nossa realidade não é de primeiro mundo. E vamos sofrer muito porque não conseguimos manter, justamente porque a educação, essa estruturação do ser humano para enfrentar os desafios não existe. Então nós vivemos um bullying social, uma cobrança o tempo todo. Quem está trabalhando com medo né? Eu vou perder meu emprego. Do meio, é uma agressão repetitiva, intencional. O patrão praticamente ameaçando, olha, eu vou cortar salário, vou cortar isso, tudo é corte. E o governo agora, eu vou cortar. Todo dia você acorda sob violência, intencional e repetitiva. Então, o índice de suicídio é, hoje, o segundo índice de morte traumática do mundo. Só perde para acidente de trânsito. No mundo. Acidentes de trânsito matam anualmente 2,5 milhões de pessoas. Suicídios, 1 milhão, 1,2 milhões. E homicídios, 700 mil, contando as guerras. Gente. Então, morre-se muito mais da própria retirada da sua vida por vários motivos de pressão, de falta de controle, de doenças psicoemocionais, do que de homicídio, que é aquela exteriorização da sua violência. Então, é um dado preocupante no Brasil e em qualquer parte do mundo. Gente, há pesquisas, né? Por que, principalmente aqui no Brasil, a gente poderia sair da frente, né? E fazer alguma coisa. Não sabia desse índice. Nossa, é uma pena, né, gente? Preocupante demais. Bom, falamos com o Coronel Roberto Santos aqui, para vocês que quiserem entrar em contato. É o robsan2010, @hotmail.com, é o nosso e-mail, tem recebido muitas solicitações de comentários, é sempre importante e é o meio mais fácil de contato. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição do Temperando o Papo. É uma honra, Coronel. A honra é toda minha. E a gente vai para um rápido intervalo, te esperamos aí. Não saia daí não, que Temperando o Papo continua, viu? Eu volto já.